é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, boa tarde a todos. Começamos mais um programa Oficina da Mente aqui na TV Mundo Maior. Para vocês que nos acompanham no nosso canal no YouTube, também boa tarde. E vamos participando do nosso programa de hoje, que nós falaremos sobre o tema insegurança. O que te causa insegurança? O que te deixa inseguro? Certo, Pazia? Certo, boa tarde a todos, boa tarde, Samira. Quem não é ou não está inseguro, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho esse tema aqui hoje. Muitas pessoas não gostam de dizer, né, que é inseguro ou que está inseguro, porque pode causar outras coisas na pessoa que está ao lado, né? A pessoa pode se sentir mais insegura ainda do que ela é, ou outro gosta de se sentir forte, ou se mostrar, né? Forte. Então, não se sintam, né, inseguros. Pode falar com a gente, pode trazer no decorrer do programa, participar sobre todas as nossas abordagens, que eu tenho certeza que hoje vocês vão ficar bem felizes e satisfeitos, não é? Eu espero. Eu também. Você está um pouco inseguro em relação a isso. Eu não precisa ficar, não. Tá bom. Então, vamos lá. A insegurança nada mais é que a ausência de segurança, certo? Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Eu, pensando nesse tema, elegi 3 sentimentos que surgem com essa insegurança, que pode causar, né? Tá. Que são eles: medo, desconfiança e a falta de fé. Tá. Você concorda? Para você, é isso? Você acha que é isso também? Porque tem vários tipos de medos, né? Por isso que eu... Tá. Eu acho que também, né? Antes, só para voltar um pouquinho, você disse, né? Pessoas que estão inseguras ou são inseguras. É uma grande diferença, eu acho, nisso, né? A pessoa que é insegura, ela é insegura em tudo. Esse é um estado que eu entendo como anormal, não é? Então, precisa refletir sobre isso, ser orientada ou fazer algum tipo de tratamento para que ela fique num padrão, vamos dizer assim, né? Em harmonia. Não fique somente insegura. Mas acredito que a maioria, né, das pessoas tem momentos de insegurança. Então, de repente, você tem um trabalho para apresentar na faculdade ou um trabalho para apresentar na tua parte profissional. Apresentar ou realizá-lo. Por mais que você tenha se preparado, por mais que você esteja sabendo, né, do que você fez, o que você é capaz, você fica dependendo um pouco da opinião das outras pessoas, da aceitação das outras pessoas. E isso também gera um pouco de insegurança. Mas também isso deve ser bem equalizado, porque aquela insegurança normal de, poxa, será que eu vou lembrar de tudo? Tá, é normal. Mas tem aquela insegurança que trava, a pessoa fica com receio. E eu já vi casos de pessoas não conseguirem fazer uma boa apresentação ou não conseguirem realizar um bom trabalho por causa dessa insegurança, né? Então, isso a gente conversa aqui hoje. Mas aí você colocou, falta de fé pode ocasionar ou ser inconsequência. A pessoa não tem fé suficiente, ela se sente insegura, tá? Sim. O medo, sim, o medo causa insegurança. Insegurança, às vezes, é um sinônimo do medo. E você colocou outra coisa, o que é? Desconfiança. Desconfiança também.
Quando a pessoa não acredita ou não confia, né? Por exemplo, olha quanta coisa, né? O assunto que vem, mas casais que têm ciúmes um do outro, falta confiança e gera uma insegurança. E essa insegurança muitas vezes cria uma desarmonia muito grande. A gente pode depois falar mais sobre isso. A desconfiança até em si mesmo, não tem autoconfiança, né? Então, na sua capacidade, de né? fazer tudo. Os medos, você mesmo disse, o medo de não agradar, né? No caso, como o exemplo que você expôs, de um trabalho, de apresentar algo para outras pessoas. Então, é o medo, né, de não agradar, ou até mesmo de errar, né, falar alguma coisa que não deveria, ou esquecer de falar o principal. Isso causa pavor em algumas pessoas. É aquele medo superlativo que trava, né? Que trava. Quando se fala em medo, Samira, eu acho que abre um leque aí muito grande, né? Se a gente for dizer, existe medo assim, medo desse tipo, medo do outro. Mas eu entendo que o medo, já que a gente entrou por esse caminho, o medo, eu acho que ele é bom para a gente. No tamanho certo, no nível certo, o medo é importante. Eu acho que o medo, por exemplo, o medo na vida de algumas situações, ele faz com que nós nos acautelemos, que a gente pense melhor, que a gente reflita, que nós tomemos a decisão de uma forma cautelosa. Se a pessoa tiver medo demais, além daquela conta que deveria, ela pode travar, ela pode não apresentar, ela pode ficar com muito medo e não conseguir pensar, raciocinar adequadamente, enfim. Se ela tiver medo menos do que ela deveria, né, uma pessoa, eu sou destemido, ele pode fazer bobagem, ele pode se colocar inadequadamente, ele pode ir além do seu limite, dependendo da parte profissional, ele pode colocar sua vida em risco, né, e das outras pessoas também. Então, medo é uma coisa muito profunda para se falar. Sim. A gente está no tema aí, que faz parte, Sim. né? E aproveitando, né, porque eu falei para todo mundo participar e ninguém me perguntou como, né? Então, vamos todo mundo participar. Você me deixa inseguro assim, Samira. Através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, e vá até o nosso post, que tem a cabecinha bonitinha e a tarja laranja, escrito o que te causa insegurança. Então, fale o que você acha sobre esse tema, né? A insegurança não precisa, a gente não vai se aprofundar, né? A gente só lê a sua participação, não precisa ficar com medo nem com vergonha. E nem seguro, né? Nem seguro, muito menos. Ou também, sua participação pode ser feita através do WhatsApp. O número é 011 99643 3827. E aí a gente vai recebendo todas as participações no decorrer do programa. Você vai falar das participações agora ou no outro bloco? Não, nos outros. Tá bom. Vou esperar chegar e a gente fala tudo de uma vez, tá certo? Bom, tá bom. E, retomando, diante desse nosso cenário nacional, vamos dizer assim, não vou nem pular para os outros países, vamos falar só do nosso, que acho que já está acontecendo coisa suficiente. Não, já tem assunto para vários programas. Para a gente falar um pouquinho sobre ele, social, político, economicamente, a barra está bem pesada, né? Então, diante disso, Pazian, tem uma maneira, como que a gente pode, entre aspas, nos salvar desses sentimentos e até mesmo das chamadas doenças emocionais? Tá. Bom, é evidente, né, bem buscado isso daí, Teona, que essa situação no país, desde o ano passado, né, ano retrasado e passado, causa insegurança. Causa insegurança em todos, porque existe insegurança de você tocar a vida. E tem a ver com insegurança da falta de fé. Está tudo ligado uma coisa na outra. Mas se você não vê muito um horizonte meio nevoento, assim, né? Meio cinzento, você fala, puxa vida, né? Muito desemprego, a economia está assim, meio travada, eu não tenho muita esperança de que as coisas mudem. Isso estou dizendo a pessoa que pensa dessa forma, né?
Então ela fica insegura de mudar de emprego, insegura de criar uma coisa nova, insegura em relação à manutenção da sua família. E esse sentimento de insegurança em relação ao país, ele acaba assim, entrando em tudo na vida da pessoa. Segurança em tudo, ele não consegue, ele trava. E aí vem muitas doenças, muitos males emocionais originados disso. A pessoa começa a entrar em depressão, a ficar com pânico. Não que seja essa a causa, né? Mas é uma das causas. Uhum. Mas eu sei que já está na hora do intervalo, depois eu queria voltar para explicar, para refletir melhor sobre isso. Tá? A gente volta, a gente vai para um rapidinho intervalo, para dar tempo de vocês participarem também, né, mandar as suas dúvidas sobre esse tema, e a gente volta falando um pouquinho sobre essas doenças que, ao meu ver, você me corrija depois se eu estiver errada, que são a síndrome do pânico, a depressão, até mesmo a ansiedade. Acredito que seja uma das doenças emocionais, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, inclusive, sobre essas doenças, né? Alguma coisinha assim que alguém já passou, não sei. Alguma dúvida sobre isso, a gente vai falar no decorrer do programa, mas podem mandar para a gente também a sua pergunta, que a gente vai falando por aqui. Então, participe, até mesmo através do nosso canal no YouTube, quem estiver assistindo também, pode mandar para a gente. O canal é youtube.com/TV Mundo Maior, você assiste ao vivo e participa pelo Face, através das perguntinhas para nós, certo? Então, a gente volta já já. Já já. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do Espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior, ajudando você a se superar sempre. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente,
falando hoje sobre o tema insegurança. Então, para vocês que chegaram agora, participe conosco através da nossa página do Facebook, é facebook.com/TV Mundo Maior. Vá até o nosso post, que toda semana ele está lá, né? Com a pergunta: o que te traz insegurança? O que te causa insegurança? E participe conosco no decorrer do programa, que a gente vai conversando. Ou também através do WhatsApp, o número é 011 99643 3827. Certo? Que a gente vai conversando. E antes da gente retomar sobre o nosso assunto, Pazian, eu queria falar para vocês sobre o filme Nos Passos do Mestre. Lembra que a gente foi? Lembro. Na estreia, no cinema. Foi, graças a Deus, um sucesso de bilheteria. Ele é dirigido, né, pelo André Marousso. E agora, para quem ainda não assistiu, para quem assistiu e gostou bastante, quer levar o filme para casa, tem DVD para vocês adquirirem no site mundomaior.com.br. Então, esse filme é muito importante, eu acho, para vocês assistirem uma vez, duas vezes. Tem participações do Severino Celestino, do Adão Nonato. Então, como se fosse um documentário sobre a vida de Jesus. É bem simples, de fácil compreensão. Então, acesse mundomaior.com.br ou através do telefone 4966-5775 e saiba mais, certo? Ok? Você entendeu o meu recado? Entendi. Então tá bom. Então vamos lá. A gente estava falando no finalzinho do bloco anterior sobre esse cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com a insegurança, né, as desestabilidades, vamos dizer assim, né, na segurança pública, na economia do país, a falta de desemprego, a crise financeira e etc. E aí eu perguntei para o Pazian como que a gente faz para a gente se salvar ou nos esquivarmos desses sentimentos de insegurança que nos levam, não sei se levam, é isso que ele ia me responder, se podem levar, podem causar a depressão, por exemplo. Então, vamos retomar? Vamos lá. Certo? Certo. Toda a situação de instabilidade, ela pode gerar uma ansiedade maior em nós. Pode ou não pode, depende de cada um. Mas mais uma junção de fatores pode levar, sim, a um desequilíbrio e, quando diagnosticado, né, pelos psiquiatras e tudo, pelos terapeutas, que a pessoa tem um problema mais profundo, às vezes esses fatores podem ser indicados como causadores. Cada caso é um caso. Sim. Mas que confunde um pouquinho a cabeça da gente, confunde. Então, você vê, por exemplo, imagina uma empresa onde há uma demissão necessária por causa da instabilidade, por causa de necessidade de recursos, né? O mercado travou, não anda, então você precisa demitir para se reajustar no mercado, para não fechar as portas. É complicado, porque o funcionário ele fica, poxa, serei eu, né? Quem vai ser o próximo? E assim por diante. Ele acaba levando isso para o seu lar, para a sua família, para as pessoas do seu rol de amizades. E quando isso acontece com muita gente, de muitas empresas, cria mesmo um padrão. A coisa está feia. Eu percebo isso, senti o ano passado, comentei até com você, Samira, que em consultório, ainda mais em terapia, em psicoterapia, a gente recebe muita gente com problemas, né? Com descontrole emocional. Mas o ano passado foi muito pesado, muitas pessoas desanimadas, as pessoas assim com uma perspectiva muito ruim do futuro. Então foi um ano assim, muito difícil para conseguir trabalhar. Esse ano, por pior que possam dizer, eu sinto diferente. Eu acho que começou o ano com uma expectativa um pouco melhor. Se existe de fato essa expectativa ou não, eu não saberia dizer.
se há motivos para se acreditar ou não, mas que há uma energia positiva envolvendo as pessoas, que eu particularmente acredito que venha da parte espiritual, para motivar todo mundo, para que nós tenhamos forças para mudar essa situação. Eu acho que se cada um de nós acreditar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais em si mesmo, eu acho que a gente consegue mudar esse quadro, né? Acho que o que tinha que receber como novidade já foi. Agora, os processos que estão por aí, movimentando, né, a política do país, eu acho que tem que deixar andar um pouco, as coisas vão se ajeitar, vão se encaminhar, mas a gente tem que começar também a fazer a nossa parte. Por quê? Ficar só na insegurança de que as coisas, né, não vão dar certo, a gente se afunda. E aí, com certeza, não só esses males que a Samira comentou poderão ocorrer, como um que você não comentou, mas que acontece muito, que é o envolvimento espiritual, né? Conhecido como obsessão, porque a pessoa fica num nível vibratório, energético, tão baixo, tão ruim, que ele acaba atraindo entidades que, assim como ele atrai pessoas que pensam da mesma forma, ele atrai entidades também, que agravam mais o seu quadro. Inclusive, eu ia te perguntar como também, como evitar esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, sim. Porque, como você exemplificou, né, uma pessoa que é responsável por aquela família, né, tá inseguro no trabalho, por exemplo, e eu acredito que é bem difícil ele, todo dia, ao acordar e ao se deitar, pensar em outra coisa que não seja serei eu amanhã. Entendo que o antídoto para tudo isso é o oposto de tudo que foi falado. Então, por exemplo, a pessoa que está com medo, que não tenha medo, que acredite que seja qual for a situação, ela será superada. Acredite na sua força interior. Segundo é a falta de fé, então tem que ter fé, porque nada acontece por acaso. Essa confusão toda que a gente está observando, isso tinha que acontecer, gente. Há quantos anos... E é muito mais tempo do que se imagina, do que pode se mensurar, isso é muito antigo, né? Virou normal, a coisa errada virou normal. Então, é bacana isso. Chegou a hora que alguém lá em cima falou, chega, vamos começar a mudar esse processo. E uma vez iniciada essa mudança, eu não acredito que ela retroceda. Isso vai mudar o inconsciente das pessoas, vai criar um paradigma de honestidade, que é o que está precisando nesse país, no mundo, um paradigma de fraternidade. Jesus plantou isso e vem trabalhando para que a gente mude. Então, tem que ter fé. Fé que existem forças superiores que estão nos ajudando para essas mudanças. E não existe, a gente não pode apontar o dedo e falar, olha, são culpados, tem que acontecer isso, acontecer. Porque lá atrás, provavelmente em outras vidas, nós fizemos a mesma coisa e hoje talvez sejamos fora. E eu digo, olha, eu não sei, eu estou abrindo muito leque aqui porque é uma reflexão. Quando eu digo que falta um pouco de honestidade e que talvez nós, né, no passado, mas eu vou dizer no presente, porque o que eu vi na televisão, nos noticiários, que aconteceu no estado aqui do Brasil, no Espírito Santo, quem estava arrombando porta, roubando coisas, não eram pessoas necessitadas de comida, não. E não eram políticos, era gente do povo. Gente que sai na rua para pedir isso, para pedir liberdade, para ser contra isso, contra aquilo. Eram essas pessoas chamadas pessoas comuns, de todos os níveis sociais, parando seus carros, pegando uma geladeira, pegando um rádio, pegando uma TV, pegando roupas. Então, eu acho que tem que se pensar. A gente tem que pensar muito nisso, porque a impressão que dá é que corrupto é aquele da vez, né? Ou seja, reclamam para tirar as pessoas que estão lá porque querem pegar o lugar, para fazer pior. Então, essa consciência tem que ser mudada. Mas não quero fugir muito do assunto, senão eu começo a falar, fico alterado, né? Fico nervoso, a Samira fica insegura. Sim. Mas continue, Samira. Vamos falar um pouquinho, como o nosso bloco já está acabando novamente. Então, eu venho falar para vocês mais uma vez do nosso 15º encontro. Da Boa Nova. Isso, dos amigos da Boa Nova,
Então, Paziano, para você Diga. se acalmar um pouquinho, fala tá. um pouquinho para a gente sobre o nosso encontro. Falo. Esse encontro acontece todos os anos, né? É um encontro muito bacana, onde os comunicadores da rádio, da TV, do pessoal da Fundação André Luiz, né? Que trabalha nessa parte de divulgação do Espiritismo. Se encontram, então tem palestras, apresentações, vem caravanas de pessoas, ouvintes e amigos da Boa Nova de outras cidades, eu acho que até de outros estados também. É muito legal, gente. Mas vem tanta gente que às vezes não tem lugar para todo mundo. Então você tem que correr, fazer a sua inscrição. A Samira já está na tela, né? A inscrição, o telefone. Faz a inscrição, vale a pena. Talvez, se a gente vai estar lá também, né, Samira? Talvez sim, né? Talvez sim, vamos ver se a gente consegue. Será no dia 21 de abril, 21 certo? de abril? 21 de abril, então, se não me falha a memória. De qualquer forma, informe-se direitinho para ver como que vocês devem fazer para vir nos telefones 2458-3214 ou 2456-7109. Certo? Vê direitinho para ninguém ficar de fora. E a gente volta já já. Já já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, falando hoje sobre o tema insegurança. Então, o que te causa insegurança? O que te traz? O que te faz estar ou ser inseguro? Então, participe conosco através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, e vá até o nosso postzinho com essa pergunta e participe, fale a sua opinião, faça o seu comentário, ou até mesmo através do WhatsApp, o número é 011 99643 3827. E antes que a gente volte ao nosso tema, Paziano, por favor, nos diga um pouquinho sobre o Instituto IDHP. O Instituto é onde nós trabalhamos, onde eu dirijo. Temos diversas atividades, cursos, palestras. Lá eu atendo como psicoterapeuta, como terapeuta acupunturista. Temos também a terapia corporal com a Samira. E, enfim, no nosso site pazian.com.br tem algumas das nossas atividades. Tem também a nossa loja virtual, onde lá vocês encontram os nossos livros e CDs de autoajuda e espírita, né? Tem um DVD também, logo teremos um lançamento, a gente vai avisar aqui em primeira mão. Todo o nosso trabalho é voltado para o desenvolvimento pessoal. Os livros, como eu já disse, são espíritas, vocês encontram em diversas livrarias do país, mas se quiser pelo site, na nossa loja virtual, você tem acesso. E nós estamos com a acupuntura e com a psicoterapia. Para quem não é de São Paulo, a acupuntura não tem jeito, mas para a psicoterapia tem. A gente faz via Skype ou então WhatsApp.
é bem tranquilo, dá para se trabalhar, a gente tem vários clientes no país inteiro e até fora do país. Quem quiser saber mais pode ligar para 11 2591 9876, 11 2591 9876, falar com a Samira ou com a Dani, que ela dá as informações que vocês quiserem, tá bom? É isso. Isso aí. Então vamos lá para algumas participações de hoje. Nossa querida Sheila Crianças, olha, boa tarde. Sheila voltou. Ela diz que o que mais me preocupa é a falta de honestidade de uma forma geral. Hoje em dia somos testados diariamente na fé, porque em todos os setores da vida vivemos situações de total insegurança, causados por aqueles que convivem conosco e pelo nosso país. Precisamos desenvolver a certeza de que tudo faz parte dos desígnios de Deus Pai e que não estamos sozinhos. Beijos e digo, adoro vocês. Que bom. Beijo, nós também, Sheila. Obrigado. Olha, eu concordo, né, no que a Sheila está colocando. Só que, assim, eu me incluo também, viu, Sheila? Quando a gente diz assim, honestidade, a gente entende como honestidade não dá o calote em ninguém, é procurar ser correto em tudo. Mas honestidade é uma coisa muito abrangente, é muito vasta. E a gente tem que ser, assim, honesto em todos os sentidos. Que nem dizer a verdade. Quando você não diz a verdade, você é desonesto. Eu entendo dessa forma. E eu já me peguei, assim, criticando. Eu fico nervoso quando eu vejo algumas coisas. Mas eu comecei a me policiar. Porque eu vi que em alguns momentos eu não sou tão honesto como eu deveria ser, na minha avaliação. Então eu falei, poxa, é por aí que eu vou trabalhar. Eu vou tentar ser o mais honesto possível, o mais correto possível, mas não me comparando, apenas entendendo como eu devo agir. Porque quando a gente compara, ou a gente critica ou a gente se mutila. A verdade é essa. Mas fazendo uma análise, porque a gente continua observando, eu entendo que todas as pessoas deveriam pensar dessa forma. E isso que eu comentei do que me chateou vendo na TV, é porque não é a primeira vez que a gente vê isso. Em outros locais, nós já vimos isso, cai um caminhão, tomba um caminhão na estrada, tomba um caminhão, às vezes morre o motorista. Ninguém está ali velando o corpo, o pessoal está ali roubando a carga. E eu estou falando certo, é roubando a carga, porque aquela carga não pertence a nenhuma dessas pessoas. E aí, geralmente, as notícias assim, a população, vendo que era comida, não é comida, às vezes é uma carga de aparelhos eletrônicos, enquanto a polícia não chega... Ou de bebida. Ou de bebida, exatamente. As pessoas vão lá, é aquilo de roubar, mas o seguro vai pagar. Mas se o seguro vai pagar, se a empresa seguradora paga, ela detém o direito daquela mercadoria, a mercadoria é dela. Então, a gente não pode dar essa desculpa de dizer, eles são ricos. Então, são ricos, pode roubar... A gente pode pegar de alguém, então é complicado. Então, por isso que eu digo que a gente tem que pensar direitinho. Uma balinha de chupar, não é bala de revólver não, uma balinha, se não lhe pertence, não é sua. Então, tem que mudar algum conceito. Para a gente mudar lá em cima, os governantes, tem que mudar aqui embaixo, nós que somos o povo. Mas, Sheila, valeu, adoramos você também. Vamos lá, mais uma participação da senhora Olga, de Ribeirão Bonito, São Paulo. Como uma pessoa que está desempregada, que não consegue manter a família, que está em dívida, enfim, passando por várias dificuldades como a gente tem visto, como manter a fé e a esperança? Não é o meu caso, mas nós vemos isso todos os dias. Para que tudo isso? É muito sofrimento. Eu não consigo entender. Abraço, Olga. Um abraço, dona Olga, realmente. Eu lembro uma época, há muitos anos atrás, que eu passei por uma situação assim. Eu fiquei sem emprego, sem expectativas, sem esperança. Na época, meu primeiro casamento, eu tinha uma filha pequena, eu não sabia como colocar alimento em casa. E o que me irritava profundamente na época eram os amigos espíritas dizendo assim, poxa, mas você não tem fé? Você não tem fé? Só me falavam isso, você não tem fé? E eu não tinha mais fé, porque na época, eu estou transmitindo para vocês o que eu senti, né? Eu me senti abandonado por Deus, eu achei que tinham esquecido de mim, enfim, eu não tinha esperança. Eu estou dizendo isso porque é uma sensação que eu acho que essas pessoas sentem também. É normal, se eu sentir,
né? Com todo o pseudo-conhecimento que eu achei que tinha na época, eu sofri muito. Mas você vai se fortalecendo e ouve aqui uma palavra, e aí dependendo de como uma pessoa fala com a gente, insufla um pouquinho de esperança. E uma frase que me marcou muito do Chico foi, vai passar. E essa frase eu uso até hoje. Quando, Chico Xavier, quando a gente está numa fase assim difícil, em que parece que a gente não vê uma luz no fundo do túnel, né? A gente tem que entender, vai passar, porque tudo passa na vida. Mas aí tem que ter fé, tem que acreditar em Deus. Mas se a pessoa não acredita em Deus, então fica difícil. Mas vai passar, mesmo não acreditando em Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente, né, diz para as pessoas, orienta as pessoas, porque tem que entender esse momento dela. Mas que é difícil, dona Olga, é difícil. A gente não tem que... É que nem quando alguém perde alguém da família, perde um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Ah, você não acredita em reencarnação? Eu acredito, mas dói. Poxa, dói. Não me deixa chorar, não é assim? Então é isso. Tá certo. Então, a gente também tem uma participação do Assis Gomes. Acredito que botafoguense deve ser o time que ele torce, né? Não o sobrenome. Não sei. Vamos lá, Assis. Ele diz que o que causa insegurança nele é o amanhã. O amanhã em todos os sentidos. Então... Causa bastante insegurança. Então, nesse caso, ele não está inseguro, ele é inseguro, né? Agora, se fica, Assis, boa tarde, obrigado pela participação. Se você ficar com essa insegurança, você vai minar emocionalmente o teu dia. Você vai encontrar dificuldade para ter prazer no seu dia, assim, em todos os sentidos, né? Então, eu entendo que você deve ter motivos para pensar dessa forma, mas tem que mudar isso um pouquinho, tem que pensar que dias melhores virão e que essa fase de insegurança, que talvez todos nós estejamos passando, que você propriamente está passando, que ela vai deixar de acontecer. Dias melhores virão. Então, pensa nisso. Às vezes, não, eu tenho insegurança, eu vou tentar viver o momento. Não, aí a gente está misturando as palavras, né? Isso daí é uma outra coisa. A gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Por que tem? Senão a gente sucumbe. Então, é uma questão de sobrevivência, viu? E também a Luchele Cândido, que ela diz que a insegurança para ela é ficar sem trabalho, sem dinheiro. Coisas que a gente falou, né? Em todas as participações. Sem dinheiro, tem muitas pessoas que estão trabalhando e estão sem dinheiro. Sim. Né? Porque as contas vêm, não dá para pagar tudo e fica com medo de não conseguir honrar os compromissos. Isso dá insegurança também. Isso daí é complicado. E o Demontier de Santos disse que frequenta o Centro Espírita Seara do Amor e ele gostaria de saber se a depressão ela é mais espiritual, acredito que a causa dela, né? Sim. Espiritual ou físico-mental? Bom, eu acredito que tem um pouco de cada. Nem é só físico, né? Nem é só espiritual. Tanto que nós aconselhamos sempre as pessoas que se tratam em casas espíritas, né, com processos obsessivos, que têm um quadro depressivo, que procurem um profissional qualificado para poderem se tratar. O que acontece é que um caso chama o outro. Tudo é energia. Então, a pessoa que está fisicamente, ela foi levada para um quadro depressivo, o pensamento dela já está um pouquinho assim, com uma energia diferente. Então, vai atrair entidades do mesmo teor, ou entidades perturbadoras e tudo mais. Ao passo que pessoas que estão com uma obsessão muito forte podem sim ser levadas à depressão por causa dessa sugestão espiritual, sugestão mental, a terem insegurança, medo do futuro e tudo mais, e podem levar uma coisa leva a outra. E para sair disso, no caso, um tratamento, né, físico e um tratamento espiritual ajuda muito. Sempre que são aliados esses dois tratamentos, a gente vê uma melhora muito mais rápida e muito mais eficaz. Está acabando? Certo, está acabando. Tem uma pessoa aqui que mandou um alô, de Alagoas. Ela está assistindo o programa, só que ela mandou no meu Face. Maria Patrícia Brito. Ela está assistindo em Alagoas e lá tem 1 hora de diferença. Então, um beijo, viu? Muito obrigado pela audiência.
Então, obrigada a todos pela participação, mas a gente volta ainda para o último bloco. Fique aí que a gente já vem. Mais uma edição da revista Difusão FEAL está no ar. Confira! Crianças na nova era. Em meio à transição do planeta, será que existe algo de diferente nas crianças na atualidade? A psicopedagoga e apresentadora da Rádio Boa Nova, Cláudia Mota, fala sobre os desafios da nova geração e a proposta educativa da pedagogia espírita. O papel do sonho para a saúde psíquica e seu significado sob o ponto de vista espiritual. Uma entrevista com a atriz Ana Rosa falando sobre o seu trabalho e os caminhos que a levaram a seguir o espiritismo. As notícias e novidades da Fundação Espírita André Luiz, acesse www.feal.com.br. Disponível também no Google Banca. Baixe o aplicativo Google Play e confira. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Sabe aquela estante cheia de conteúdo que somente está acumulando poeira? Não acha que está na hora de praticar o desapego e passar todo esse conhecimento adiante? Se eles estão esquecidos em um canto da sua casa ou deseja ampliar o mundo do conhecimento para outras pessoas, doe seus livros para nós. Afinal, as boas ideias e os recursos naturais do planeta merecem ser reciclados. Entre agora em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450 ou acesse o site www.mercalivros.com.br e acesse a aba Como Doar para maiores informações. Afinal, compartilhar algo com o próximo é sempre bom, porém compartilhar conhecimento é melhor ainda. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com o nosso último bloco do programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior, falando sobre a insegurança. Então, o que lhe causa insegurança, o que lhe traz, o que te deixa inseguro. E uma questãozinha, Pazia, a respeito, eu sempre gosto de falar sobre as crianças, né? Aqui, porque eu acho que a gente tem grandes responsabilidades e influências em cima delas. Então, por exemplo, cada vez a gente escuta mais cedo, a gente ouve falar, né, mais cedo sobre a insegurança desde criança. Uma criança insegura. O que os pais devem fazer ao perceber que a criança é muito insegura? Porque tem, lógico, né, eu acredito que aquela fasezinha, aquela linha que a gente estava falando no início do programa de ser inseguro ou estar inseguro, ainda mais para a criança. Olha, uma criança, a gente tem que entender que é como se fosse uma plantinha, né, que a gente vai cuidando e ela traz em si as possibilidades de crescer, que nem você põe uma semente na terra, só põe a água necessária, ela vai crescer. Mas se a gente cuidar direitinho dessa planta, se a gente regar
no momento certo, deixar no sol, colocar os adubos necessários, ela vai crescer mais robusta, vamos dizer assim, mais saudável, né? E quando ela crescer, pode dar uma árvore bem frondosa e tudo mais. Usando esse símbolo, a gente pensa na criança. A gente tem que cercar elas de cuidados, né? Então, a família é fundamental nisso, o cuidado familiar. Mas a criança, ela pega muito dos adultos. Ela observa, ela percebe, ela é muito mais perceptiva do que a gente imagina, do que a gente julga. Então, se os pais são inseguros, o pai ou a mãe, enfim, ela se torna insegura também. E a maneira, né, que a gente conversa com elas. Então, a gente tem que começar a incentivá-las a ter mais segurança. Muitas vezes os pais querem que as crianças tenham mais firmeza, mas eles não concordam com muitas das decisões que não são tão absurdas assim. Às vezes, por uma cor, brigam por causa de uma cor, por causa de uma roupa, brigam por causa da roupa. Então, a criança começa a aprender que a opinião dela não é a correta. Ela fica dependente de outra opinião. Não vem junto com uma explicação. Não, você vai de branco porque é ano novo e todo mundo usa... Não, você vai usar branco e acabou. Entende? Ela começa a ficar um pouco insegura. Agora, na escola, eu acredito que é a outra parte fundamental que traz esse ensinamento para as crianças. Então, essa parte pedagógica é muito importante. E eu vejo com muito bons olhos o trabalho pedagógico que vem se introduzindo no país. Por mais que diga lá, colar, mas eu sinto os professores, a maioria dos professores, com essa boa vontade, quando tem possibilidade, né? Lógico. Dependendo do local que eles trabalham, dependendo das condições ambientais, do ambiente de trabalho, mas enfim, há uma grande parcela de professores com essa vocação de cuidar das crianças. Então, a gente precisa tomar cuidado e quando perceber que uma criança tem distúrbio nessa área, levar, tem muitos profissionais voltados para o atendimento, né, infantil, levar para um profissional fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo, porque de acordo com como crescer essa arvorezinha, né, essa plantinha, é que ela vai ser no futuro. E com relação às crianças abandonadas ou criadas somente pelo pai, ou somente pela mãe, ou somente pela avó, né, que a gente tem tantos casos aí correntes. Eu não sou especialista na educação infantil, mas eu sempre me preocupei muito e é uma coisa que eu me empenho bastante quando tenho casos assim. Mas eu entendo que depende muito, a gente não pode generalizar. Criança que é criada pelo avô, pelos avós, depende muito dos avós, depende muito do pai que cria ou da mãe, depende muito da forma. Criança abandonada, ou realmente ela vai se tornar uma pessoa desequilibrada, com uma crise de ansiedade muito grande, ou ela vai se fortalecer, por exemplo, seus valores, porque nós não estamos falando de uma máquina que cria seres humanos, nós estamos falando de almas que reencarnam, que têm conteúdo, que têm todo um processo de aprendizado, né? Então a criança é um espírito milenar que naquele momento é uma criança, está uma criança. Então todos esses fatores têm que ser analisados. Então, isso tem que ser levado em conta numa forma, num momento de ensinar, num momento de avaliar. Mas é evidente que se não houver essas interferências, deveria ser mais fácil de criar, né, de ensinar uma criança. Mas tudo que é traumático, tudo que é assim, invasivo na vida, na mente de uma criança, pode prejudicar. Então, eu acho que alguns quadros requerem uma atenção maior, como, por exemplo, as crianças de rua, que são abandonadas ou de pais separados, requer uma atenção maior, porque existe a possibilidade de terem uma gama maior de problemas. Mas não quer dizer que esse só seja o fator que diferencie. E não somente, a gente sabe que não somente esse tipo de problema, né, emocional, mas outros problemas também que também dispõem de grande responsabilidade, de grandes cuidados, né? Seja nosso, seja da escola, seja do tutor, seja de quem for. Né? É bem importante, não só da sociedade como um todo. Nós já estamos no final, já? Já. Eu tenho uma última participação. Tá bom, então vai. A participação através do nosso canal no YouTube, do Luciano. Ele diz que está com depressão recorrente a depressão recorrente e ansiedade generalizada, segundo o psiquiatra. Ele foi num parapsicólogo que disse que ele tem mediunidade e pode ser a causa. Ele pergunta se será
Será isso mesmo? Olha, é Luciano, né? Isso. Então, Luciano, agora há pouco eu disse que o tratamento ideal seria o tratamento que tivesse as duas vertentes, né? No caso seu, a do psiquiatra e a espiritual. Eu acho que você pode ver as duas. Se você cuidar de uma só, você pode ficar meio pendente, né? Vai no psiquiatra, vê direitinho, faz o tratamento espiritual, depois de um tempo volta no psiquiatra para ele fazer uma avaliação. Pode ser que você consiga esse, ele vai diminuindo o medicamento ou vai substituindo e daqui a um tempo você esteja bem harmonizado. Eu não posso te afirmar, não posso dar meu parecer daqui, né? Mas pelos dois diagnósticos que você tem, acredito que se você fizer ambos os tratamentos, você vai ter muita chance de recuperar, viu? Certo. E o Fabiano também diz que adora o canal e sempre que pode acompanha. Legal. Então, não só a gente, né, Fabiano? Como sim, todos sim. Os programas aqui da TV. E com certeza ele vai ver muitos programas, vai assistir muitos programas que vão ter muitos temas interessantes que vão auxiliá-lo na reflexão. Então, um abraço. Todos, né? A gente acaba sendo um conjunto como um todo, exato. Certo? E acabou? Vamos findando, tem 2 minutinhos. Eu ia perguntar para você, para dar um exemplo do que é insegurança. Lá no Instituto nós temos algumas árvores lá no fundo, um lugar bem bacana que a gente medita e tudo. Eu ia perguntar se você fica insegura quando eu pego uma escada, pego uma tesoura grande de poda e falo, vou podar as plantas. Você fica insegura que eu vou cair de lá, que eu vou me machucar? Eu não. Não? Não, porque eu fico eu tenho certeza absoluta que vai se machucar, que vai cair. Não, eu fico com as mãos assim, o pessoal fala, você tem algum tique nervoso? Eu falo, não, eu fico escondendo das câmeras, meus dedos machucados, a unha que eu martelei. Esse é meu hobby, né? Cuidar das plantas e sempre eu me machuco. Não só das plantas, como inventar coisinha para fazer, Isso, né? Exatamente. E aí martelada no dedo e assim vai. Eu não fico mais insegura. Não, você já sabe, é uma certeza, né? Seguramente eu vou me machucar. Então tá bom, era só isso para findar o programa. Tá bom? Então, pessoal, obrigada pela participação de todos hoje. Adoramos, né? Como eu previ no início do programa, que ele ia ser muito bom. Então, participações de vocês por todos os lados, vamos dizer assim, WhatsApp, Facebook, no nosso canal, no YouTube. Então, continuem, obrigado mais uma vez por participar, por estarem conosco e estaremos aqui novamente na próxima segunda-feira. Até lá!